Amanda Santos, seja bem-vindo ao Homecast e hoje eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Quem é Amanda? Oi, muito obrigada pelo convite. Então, quem é a Amanda? Amanda, eu tenho 25 anos, eu sou cristã, sou formada em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário de Várzea Grande e tô aí nessa caminhada de me descobrir profissional, uma pessoa jovem no mercado que tem os seus desafios, tanto na vida de formação quanto na vida de empreendedor agora. E estou nessa fase agora, tem de empreendedorismo, vai fazer um ano e pouquinho. E qual empresa? Qual que é o nome da sua empresa? Qual que é o segmento? Fala pra gente, porque eu já sei assim, mas quando você fala arquitetura, eu imagino que as pessoas pensam que você está empreendendo E em na outro parte de ramo. projetual, né? Isso. Então, a minha empresa, ela é uma floricultura, ela é voltada, eu tenho uma loja física, ela é voltada para este público, né? Com flores. Então, a gente trabalha tanto com flores presentes, por exemplo, os buquês, que são levados tanto para o lado romântico, amizade e tudo mais, quanto na parte floral. Se alguém quiser florir a sua casa, deixar o seu ambiente de trabalho bacana, a gente também fornece Ah, então tem esse a ver aí trabalho. a Tem tudo a arquitetura ver, com tem a tudo a floricultura. ver. E como que surgiu a floricultura? Quando você decidiu, vou investir nesse negócio? Então, a floricultura, ela surgiu porque eu me formei em 2022 e com a dificuldade altíssima do mercado de arquitetura, se envolver nessa parte de escritório é um ambiente que é muito difícil. Esse ambiente de escritório, e eu vi que eu não estava me encaixando nesse ambiente. Então, eu decidi sair desse lugar de escritório, de ficar presa a uma mesa, de fazer o meu trabalho para, querendo ou não, outra pessoa ficar conhecida, que seria o meu chefe, a minha chefe. E eu decidi sair, né, desse ambiente. Depois de muitas tentativas de vários lugares, eu saí e comecei a trabalhar em casa, por indicação, alguém me descobria e fazia um projeto ali. Mas eu precisava de uma coisa em paralelo para poder unir a minha renda, porque aquilo ainda não era o suficiente, né? Sim. Os projetos. Até porque quando você não tem uma marca, eu não tinha um escritório. Então eu não posso jogar o meu preço lá em cima, Tem né? que ser o trabalho de Eu tenho que formiguinha. ir aqui aos poucos. Então eu precisava de uma coisa para complementar. E nisso surgiu uma ideia vinda do meu pai e da minha mãe, que já tem uma empresa consolidada há mais de 20 anos no ramo de paisagismo. E eles viam que existia essa falta, né, no mercado, ali dentro do empreendimento deles, de clientes, de pessoas que iam atrás de flores, de buquês, dessa coisa mais bonita, mais visual para presentes, e eles não conseguiam atender. E aí, através deles, Amanda, por que que você não monta uma floricultura, né? Por Olha que 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 olhar você não lindo. vai atrás disso? E eu sempre gostei, porque imagina, eu cresci acompanhando eles, né, na empresa, no dia a dia ali. E eu sempre tive muita facilidade em montar em trabalhos manuais. Falei, cara, será que eu dou conta? E aí, através disso, a gente começou a estudar. A gente tinha um espaço lá na empresa onde poderia ser montada a floricultura. E aí a gente começou a fazer todos os estudos, se ia dar certo ou não. Eu aí usei a minha parte de De arquiteta arquitetura. para poder fazer o projeto. Inclusive, é uma das marcas da floricultura, é o que todo mundo grava de primeira, é a fachada. Passa ali na frente também, Passa já na se frente todo mundo que apaixona. fala. E quando pergunta qual que é a sua floricultura? Ah, uma na avenida tal. Nossa, aquela rosa, eu acho ela linda. Então eu trouxe isso, eu quis trazer isso, essa identidade mesmo, através da arquitetura para minha loja. Mas surgiu disso, de uma ideia que veio dos meus pais, né, com uma demanda que tinha e que eu conseguia suprir. E hoje inverteu, né? Eu faço projetos de arquitetura, mas a minha renda principal, o que Vem da floricultura. vem da floricultura, vem da minha loja. Então eu atendo os dois públicos.
Eu até gosto de falar para as pessoas, porque todo mundo acha que eu deixei de ser arquiteta. Mas a gente nunca deixa de ser uma coisa, né? Eu amo a minha profissão, eu faço projetos, mas no dia a dia, o que me impulsiona, o que eu faço, o que me consome é a floricultura. Amanda, e quando você começou, você sentiu algum medo, algum receio? Ou foi tranquilo pra você? Porque pra mulher, ainda mais mulher, eu sempre acho mais dificultoso, porque o homem ele foi criado pra sair, né? Sim. Vai, sai, busca o alimento, e nós não, nós somos criadas, nós somos desenvolvidas por Uhum. Deus ali pra ficar dentro de Dentro de casa. casa. Então esse passo de empreender, meu Deus, e agora? Como que você se sentiu nesse começo? Olha, no começo eu tive muito medo. Inclusive, eu tenho. Ainda existe esse medinho, sabe? Essa Aham. coisa, aquele friozinho na barriga. Mas no começo eu tinha muito medo, porque era aquela questão assim: nossa, e se eu investir, gastar dinheiro, Tempo, o né? meu tempo, e não dar certo, eu ter que voltar na estaca zero, de ter que ir para escritórios de novo, de ter que me submeter a um ambiente que eu não gosto, que eu já experimentei, que, olha, eu vou te falar, me dava crises de ansiedade. Olha só. Eu ia trabalhar, voltava para casa triste, sabe aquele desânimo? Então, eu tinha muito medo. Mas o que me ajudou, assim, muito nessa primeira fase foi o apoio, principalmente o apoio familiar, Como né? que faz a diferença, Faz né? muita diferença, muita diferença. Então, os meus pais, eles me apoiaram investindo, né? Que também é uma parte importante, porque sem Sim, um investimento a gente não consegue desenvolver, ainda mais para você ter uma loja física, né? Tudo é muito caro. tudo é muito caro. Então, teve essa parte do investimento e também assim, Amanda, você é capaz. Eu tenho certeza que se você quiser, se você for lá e colocar a sua Investimento cara, financeiro e e é emocional. emocional, completamente. E o meu pai, principalmente meu pai, ele que tem essa veia mais empreendedora, assim, que é a minha inspiração, ele falou: se você quiser, se você for trabalhar mesmo, assim, com vontade, eu não tenho dúvida de que esse negócio vai dar certo. E daí isso me deu um pouco de segurança, porque assim, eu ia com medo, mas eu sabia que assim, eu tenho quem Recorrer, quem né? recorrer, quem também luta por mim, sabe? Então, isso foi fundamental. Mas o medo, ele vem. E se você não tiver, eu digo assim, se você não tiver esse apoio, essa rede de apoio bacana, Exatamente. pode desistir. Porque as pessoas falam bem assim, ai, quem tem que ir vai com apoio e sem apoio, mas um apoio faz a diferença. Faz toda a diferença. Você vai sem, mas é mais cansativo, é mais É. difícil. Ou quando, em vez de ter esse apoio de você consegue, ficar uma cobrança. Né? Uhum. Você tem que conseguir agora, porque eu investi, porque isso, o seu pai Aham. ele colocou em você e te fez lembrar do que Deus fala todos os dias pra você. Você consegue, Exatamente. você é capaz, você é Uhum. forte, você é corajosa. Eu tenho certeza aí que ele foi um combustível pra você, né? Foi. Por que o nome? Eu quero saber de onde surgiu esse nome. Fala pra nós o nome Flower. É Flower Garden. O nome, olha, foi difícil, porque a gente. Eu queria fugir um pouco do óbvio, de floricultura e, né, O nome. etc. E aí eu pensei muito, nossa, vieram muitos nomes. Mas o que eu quis trazer era para criar como se fosse uma rede, né? Então, como meu pai, ele já tem a empresa dele, que é ao lado, e chama Big Garden, né? Que traduzindo no literal é um grande jardim. Eu quis trazer essa mesma linha de garden, porque Como se fosse uma tudo extensão, como né? se fosse uma extensão. Então, antes de ter a floricultura, a gente tinha naquele espaço um mini café, uma lanchonete, um cafezinho para quem passasse. Mas aquela via ali é muito movimentada e o público não parava tanto. Por isso que a gente fez essa Entendi. troca. E o nome era Coffee Garden, porque sempre a gente queria trazer essa questão do jardim. Falei, então, se a gente vai montar uma floricultura, a gente também tem Tem que que trazer. trazer essa identidade do garden, né? Porque é o que é conhecido. E daí eu peguei, porque a empresa do meu pai, ela é muito conhecida no mercado já, né? Nessa parte de paisagismo. Então aí eu juntei, como ele tem essa questão do inglês, né? Então a empresa dele é Big Garden. Eu peguei, então eu vou mexer com flores, então vai ser Flower Garden. Então foi basicamente Então, até isso. no nome aí teve o apoio dos Teve, pais. teve a influência deles ali um pouquinho. Que legal, Amanda. Eu quero saber de você hoje como que as pessoas lidam com isso, porque
tem muito julgamento, nós sabemos, Muito. né? A questão de, tá, Amanda, você foi lá, você estudou para fazer Sim. arquitetura, e como que hoje você pega e investe mais ali o seu tempo? Nós Uhum. vemos mais você na floricultura do que na arquitetura. Você sofre esse julgamento? E Muito. como que você lidar com isso? Fala pra gente. Então, inclusive eu tava comentando isso com meu namorado ontem, assim, que é muito engraçado como as pessoas, elas olham pra você, deduzem uma coisa e aquilo já te determina. Então, assim, as pessoas elas olham pra mim, elas acham que eu não sou a Amanda arquiteta. Elas acham que eu sou a Amanda que, desistiu e tá tentando uma outra coisa. Mas eu falo que sem a arquitetura eu jamais estaria empreendendo na área da floricultura. E isso é muito normal, porque as pessoas elas têm o hábito de achar que se você formou naquilo, você tem que necessariamente seguir aquele padrãozinho. Se você formou em direito, você tem que ser o advogado de terninho, para sentar ali no escritório, ter os seus clientes. Mas a arquitetura, e eu vejo isso nos meus próprios clientes, porque o diferencial da minha floricultura hoje é o que eu entendo e o que eu aprendi dentro da faculdade, que é a composição de cores, que é aquela delicadeza na montagem, que é poder entender que flor é essa, que essa flor vai combinar com a outra, que vai combinar com essa folhagem, porque tudo isso a gente aprende na faculdade, Sim. né? A faculdade de arquitetura, a gente para a maioria das pessoas, as pessoas acham que a gente só aprende a fazer projetos de casa, de prédio, isso. Mas na faculdade de arquitetura, não. A gente aprende cálculo, a gente aprende design de interiores, a gente aprende sobre arte e também a gente aprende sobre plantas, porque tem uma matéria de E olha paisagismo só, tava te preparando já para e isso, né? estava sendo preparada. Então, quando eu fazia a faculdade, eu jamais pensava, imaginava que eu ia seguir para esse caminho. Mas era o que Deus tinha pra mim. Dá até para linkar, né, Amanda? Sim, Nada impede que daqui um dia realmente você, vamos supor, comece a fazer mais projetos. Tudo tá na mão de Deus. As pessoas elas têm uma forma exato. errônea de pensar que o seu propósito é a sua missão. Então, o Uhum, seu propósito é literalmente essa delicadeza, essa observação, esse sim. interior, as flores. Esse sempre vai ser o seu propósito. Uhum, A missão é o como você desenvolve isso. Você pode desenvolver o seu exato. propósito na arquitetura, Uhum, você pode desenvolver ele na floricultura. E é bíblico, porque a palavra de Deus fala que nós precisamos plantar em dois terrenos, porque se não chover em um, né, sim. vai Vai chover chover no no outro. outro. E eu acho que já é um peso para a mulher ter que empreender, Sim, né? é. Porque a função da casa, você ainda não é casada, mas quando você Uhum, for, vai ser sua. uhum, Independente, já vai ser sua. Por que que as pessoas têm essa ideia de tornar mais pesada ainda? exato. Eu tava até falando pro meu namorado ontem que a gente não entende os propósitos de Deus, mas eu comecei a entender isso com a floricultura. Por quê? É justamente isso. O propósito da mulher é ter essa responsabilidade do lar. E sempre foi o meu sonho ter a minha família, ter a minha casa, cuidar da minha casa, porque eu, eu amo essa questão de casa, de cuidar, de ter minhas coisas. Tanto que eu tenho meu enxoval já, Olha vixe, só. prontíssimo, entendeu? Eu amo mexer com coisas, pratos e taças. Isso veio muito da minha família, porque a minha mãe é assim. E quando eu estava formando ali na faculdade, o meu foco era estudar, eu quero carreira e não sei o quê, e parar. Eu acho que isso foi a forma que Deus encontrou de falar bem assim, minha filha, calma. O seu caminho não é aqui, o seu caminho é você ter a sua renda, você poder ser bem-sucedida, você fazer aquilo que você ama, mas não algo que vai te consumir, não algo Exatamente. que vai te privar de fazer Te aquilo que é causar o que é ansiedade, o seu né? propósito, porque o meu propósito é ter um lar, é ter os meus filhos, que é o que eu sonho, tipo, acima de todas as coisas, né? É o meu objetivo. Então, assim, para você ter um pouco de noção, no ramo da arquitetura, para uma mulher ser bem-sucedida, sendo arquiteta, fazendo projetos mesmo, né? O que é mais comum, ela tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, ela tem que abrir mão de ficar em casa um período do dia, ela tem que abrir mão de noites para sair com os filhos, porque eu já E trabalhei quanto com mais mulheres projetos casadas, tiver, mais é abre mão. muito exaustivo. Então, assim,
eu vi que se eu quisesse construir algo, ser bem-sucedida em tantos anos, vamos colocar em 10 anos depois de formada, eu ia ter que esquecer tudo. Eu ia ter que respirar o trabalho, eu ia ter que, sabe, aquela coisa assim, E só não tava trabalho, de trabalho, encontro com o seu trabalho. propósito, né? E não tava indo de... Exatamente. O que aconteceu é que, nesse tempo, eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria pra mim. Não em relação ao trabalho, ao projeto em si, à arquitetura, mas em relação ao tempo que eu queria dispor, sabe? E não porque eu não queria trabalhar, mas porque eu sei que aquilo ia tirar o foco principal, ia tirar o meu objetivo lá na frente, poderia até atrapalhar eu chegar naquele objetivo, né? Talvez de construir um relacionamento com alguém, de poder planejar o meu casamento, filhos daqui a Viver pouco, isso, né? viver esse processo que é tão lindo, que é o meu sonho. Então, Deus, de uma certa forma, me fez dar uma pausa nisso, enxergar que eu não precisava daquilo e me conduzir para esse caminho que é a floricultura. Então, a floricultura hoje, ela demanda muito do meu tempo. Não vou mentir. Então, hoje eu respiro a floricultura, mas ela é muito mais simples para que daqui 5, 10 anos, quando eu tiver a minha casa, as minhas responsabilidades, quando chegar filho pequeno, essas coisas que é normal na vida de uma mulher, eu posso muito bem, Demandar, durante né? esse tempo, demandar, preparar pessoas, sabe? Então, assim, é muito mais tranquilo e eu consigo viver, respirar, sabendo que lá na frente isso não vai me atrapalhar, sabe? Amanda, qual dica você daria para Amanda que começou há um ano, você falou? Tem um ano? No empreendedorismo, sim, nessa Qual dica parte. você daria para você hoje? Você, Amanda, hoje, dando essa dica para Amanda lá atrás. Olha, eu acho que eu entraria muito nessa parte do não ter tanto medo, porque assim, o medo ele é bom. Ele te protege, né? Ele protege, ele te faz ficar em alerta, mas o medo também, sem a medida certa, ele te para, te prende, né? Então, eu falaria tipo assim, calma, dá uma respirada, escuta, né? Continua escutando as pessoas que estão falando com você, saiba avaliar quem você escuta, quem você caminha, né? Porque isso também conta muito. E assim, mantém, tipo, continua nesse caminho. Porque até, eu acho engraçado que assim, até os processos que você acha que é difícil, que é algo que vai te. Porque no Consumir. começo até eu ficava assim, cara, mas meu Deus do céu. E se eu esquecer a minha profissão, Se eu não né? souber E se eu não conciliar, souber conciliar? E se não for o suficiente? E se eu tiver que depois ter que escolher um ou outro, sabe? E até essas coisas foram um aprendizado para que hoje eu ficasse mais tranquila. Então, assim, eu falaria, respira, calma e aguenta o processo, porque faz parte e vai te ajudar lá na frente. e com certeza, né? E ajuda mesmo. Eu falo que nós nos cobramos muito às vezes, né, Amanda? Muito, muito, A gente fala das pessoas, mas no fundo quem se cobra mesmo muito. Aham. é a gente de suprir algo que nem é Deus que coloca, é as pessoas mesmo, de Uhum. ficar suprindo as pessoas. Que bom que você teve o apoio da sua família, isso é muito importante. Sobre o empreender aqui em Mato Grosso, o empreendedorismo feminino aqui, o que que você sente de dificuldade aqui no nosso estado? O que que falta para as mulheres daqui? Olha, eu acho que eu acho que o nosso estado ele é muito abençoado. Eu vejo que aqui qualquer negócio pode dar certo. Eu falo que assim, se a pessoa ela tem realmente algo que seja um produto legal, atrativo, né? Não uma Qualquer coisa, coisa, né? qualquer coisa, é claro que não dá certo, mas se tem um produto atrativo, algo bem feito, algo profissional, algo bacana, o nosso estado ele é muito bem receptivo quanto a isso. Mas na questão de dificuldade, assim, eu acho que não só no estado, mas no mercado em geral, é a mão de obra, né? Eu não sei, eu não posso dizer se é só no Mato Grosso, né? Né? Como eu tô aqui, eu vou falar daqui. Mas a mão de obra, você conseguir pessoas Qualificadas. capazes, pessoas que realmente
Ainda mais hoje em dia, são com Tigrinho e sérias. ChatGPT. Nossa, é tão Meu fácil, Deus. né? É tão fácil ganhar dinheiro hoje em dia. As pessoas acham que é fácil. Eu até costumo falar uma frase que assim, as pessoas acham que é tudo assim. Uhum. As pessoas olham pra mim ou olham pra alguém bem-sucedido ou pra qualquer um que tá ali um pouquinho que você vê na rede social, porque rede social é lindo, né? É lindo. Nossa, uma Mas não fortuna que a gente sabe, tem nas redes mas sociais. não sabe o que que você passa por trás das redes sociais. Não sabe o quanto você trabalha, não sabe o quanto de dor de cabeça você tem, não sabe o que você tem que fazer pra conseguir pessoas, né? Então E eu pra falo, continuar, e pra continuar. Então assim, as pessoas elas querem ter o que eu tenho, mas não querem fazer o que eu faço, pra mim essa aí é a maior dificuldade que eu vejo aqui. né? É É essa falta incrível. de apoio. Já manda, em vez de eu comprar o seu buquê, eu vou abrir uma floricultura, Aham, exato. né? Sem se ligar se é o meu propósito ou não, porque o Uhum, que mantém é o propósito, não adianta. exatamente. Então as pessoas elas acham que é muito fácil, acham É que rápido. aham, eu acho até engraçado que nas épocas de datas comemorativas, a floricultura ela tem um fluxo de pessoas muito grande. Então, as maiores datas são o Dia da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Nesse dia, a loja, do momento que abre ao momento que fecha, sempre lotada, né? Fila de espera e tudo mais. E eu já ouvi de vários clientes a seguinte frase: Meu Deus, eu vou abrir uma floricultura Vai lá. para ganhar tanto dinheiro assim. E eu só dou uma risada, né? Tipo, aham. Acha que é só aqui, é só vir aqui, 6 horas da manhã, abrir a floricultura, E quando esperar o não é data cliente. comemorativa, faz o quê? As Você estratégias, joelho tem no que chão. fazer todo um processo. E até na data comemorativa, são Sim. semanas se preparando. Eu sei, eu mandava mensagem pra você, É tô na semana. dias, aham, é dias se preparando, dormindo tarde, acordando cedo. Data comemorativa é exaustivo. Então, assim, a dificuldade que eu vejo é essa questão de mão de obra, de você conseguir pessoas que vão, sabe, trabalhar em prol ali mesmo. Tipo, cara, eu preciso desse trabalho. Porque, E assim, pegar a causa, né? Falar bem pegar a assim. causa, eu vou fazer o meu trabalho bem feito. Porque a gente, eu falo que quem tá ali fornecendo o trabalho, ele não quer nada além do que ele tá te pedindo. Exatamente. Mas a pessoa, ela acha que ela já está fazendo O muito o suficiente. suficiente sendo o mínimo, sabe? Então, assim, é muito difícil, mas é uma barreira que a gente tem, assim, não sei dizer se é só no estado de Mato Grosso, mas que é algo que eu enfrento, que o meu pai enfrenta na empresa E que a dele também, maioria das e que eu pessoas. acredito que a maioria das pessoas enfrentam. Realmente. E cada vez mais vai ficar difícil. Porque Exato. em um mundo que tem Uhum. várias facilidades, você dormiu, Sim. você acorda, tem outra Uhum. coisa sendo criada que pode substituir, que você pode fazer isso, e as pessoas Porque vão imagina, terceirizando muito, uma né? pessoa, vamos falar aqui um que eu tenho necessidade direto, o entregador. Ele vai trabalhar pra mim um dia inteiro e vai ganhar X valor. Aí ele tem o celular dele lá, o tal do Tigrinho, tigrinho, que que lança a talvez carta, pega a carta. né, que talvez naquele dia ele consiga tirar a mesma coisa. Então Ou assim, não. Mas vai na ilusão que é a sim, ilusão que né? eles têm, né? Então assim, pra eles No aquilo lá ar-condicionado. Pra eles aquilo lá é o suficiente, sabe? Então, assim, falta um pouco das pessoas também eu falo de ambição, de querer Sim. crescer De uma forma de certa uma forma certa e e, que e realmente você tem que concreta, né? acordar e você vai dormir tarde. Não, não Sim, vai empreender achando que, ai, que é agora fácil, eu sou aham, dona do meu negócio. Não, filha, você trabalhava 8 horas de CLT, você vai trabalhar 24 sendo dona do seu negócio. exatamente. Você vai dormir às vezes. E é Sim. isso aí, porque se a pessoa começa achando que vai ser facinho, nem começa. Não começa, é muito difícil. E cada dia mais, né? Só Deus. É É a orar, tendência. continuar. E o que mantém mesmo é o propósito. Então, é o que Deus tinha para você. Exato. A Amanda, ela é a nossa parceira. Inclusive, as flores que nós recebemos, né? Que a grande maioria Sim. recebeu, foi da floricultura dela. E dá para ver a delicadeza da montagem do buquê. Uhum. Então, com certeza, a arquitetura, ela te ajudou. Ajudou muito. E a minha dica para você é não pare.
Continue independente. Se os seus pais uns dias chegarem, eu acredito que não te apoiarem, mas continue, porque você não entrega só flores. Ainda mais nós que somos cristãs, eu sempre falo isso. Não é só Uhum. isso, não para ali. Aquilo ali é uma forma de você mostrar o amor de Deus para as pessoas, e a gente vê isso nos detalhes. Amanda, eu fico muito feliz com a sua participação. Obrigada. Muito obrigada por aceitar esse convite e dividir um pouquinho da tua história É. conosco. Mas eu quero que você deixe um recado para as mulheres que estão ou na transição de carreira ou pensando em abrir outro negócio e tem medo desse julgamento. O que que as pessoas vão falar? Se eu abrir algo que não tem a ver com o que eu estou estudando ou com o que eu sou formada, qual dica você daria para essa mulher? Pode olhar ali para aquela câmera. Olha, eu acredito que a gente. O medo ele sempre vem, isso é normal, a gente vai sentir medo, algumas pessoas ansiedade, que é o que eu tenho, é o que eu tive. Mas quando você tem segurança no que você faz, no seu produto ou no seu trabalho, né, no seu serviço, aquilo que você fornece, aquilo te ajuda. Então se apega, faça bem feito, construa um bom relacionamento, uma boa comunicação com seus fornecedores, com seus clientes principalmente. Então tenha uma boa comunicação, porque quando você fideliza o seu cliente, quando você tem uma boa comunicação, principalmente com seus fornecedores, você vai ter mais facilidade de acessar aquilo que você precisa e você vai ter segurança para passar para o seu cliente que ele pode confiar em você. Então, quando ele precisar uma vez, duas vezes, três vezes, ele sabe que ele pode ir lá, que você vai conseguir atender ele. E vai atender bem, porque a credibilidade, ela é a melhor ferramenta para você trabalhar com seu cliente, para ele te divulgar para as outras pessoas. Não De tem, graça, não né? tem divulgação Julgamento. melhor do que o feedback de um cliente. Porque ele vai te indicar para o amigo, ele vai te indicar para o parente, ele vai te indicar para o chefe, ele vai te indicar para todo mundo, porque ele confia no seu trabalho. Então, assim, mesmo com medo, confie. Confie primeiramente em Deus, porque olha, se não for Deus, não Não tem vai. como dar certo. E isso em tudo na nossa vida, mas confiando em Deus, tendo a certeza de que aquilo que você faz é bom, tenha os seus processos, né? Cada um tem os seus processos, mas saiba que não tem como dar errado. Porque quando Deus tá no negócio e quando você faz aquilo com segurança, é certo. É impossível dar errado, É né? É impossível. sobre isso. E também sobre não se julgar tanto. Porque muitas vezes a gente pensa É, que o julgamento ele vem de fora, só que ele é interno. Porque eu sofro o muito com julgamento isso. de fora, ele não é capaz de nos parar. É Uhum, só o julgamento interno que é capaz de nos parar. Ah, você vai conseguir? Que nem você falou, ah, será que você vai conseguir? Mas você foi. E uhum, você sim, conseguiu, né? E você foi. Não, o problema não é esse questionamento surgir. O problema é o que você vai fazer se surgir esse questionamento. Você vai parar? Você vai falar, ai, não não vou. É ter essa ação. É muito lindo o que você fez. Eu tenho certeza que você vai colher muito fruto aí, né? Dessa sementinha que você colocou de coragem. Que hoje é. empreender. Primeira coisa que eu falo sempre, tem que ser louco. Não é normal. Vixe, descobri que eu sou louca. É louca, e eu falo assim: se uma pessoa empreende e fala que é normal, ela é a mais louca de todas. Que ela ainda se acha normal. Não tem como. É algo que depende totalmente de você, Sim, né? E 100%. nós não somos estáveis. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente quer largar de tudo. E é normal, é aprender a lidar com isso e fazer dar certo. É que nem casamento. Colocou, é fazer dar certo. Exato. Não existe a palavra divórcio, e não existe a palavra no empreendimento. Vou fechar Fechar as negócios, portas. né? É É. impossível. É um casamento que você faz ali com empreendedorismo. E quem nasceu para empreender vai empreender. Não, nós não E eu conseguimos. jamais imaginava que eu iria ser empreendedora. Olha só. Jamais. E olha aqui. Mas você viu que trabalhar com os outros te dá até ansiedade, né? Nossa, demais, demais. Mas é sobre isso. Quem nasceu para empreender vai empreender. Se não for nisso, vai ser Uhum, em outra coisa. Então é começar e fazer dar certo, né, Amanda? exato. Muito obrigado pela sua Por participação. nada. Você é sempre bem-vindo. O Ela Rompe é nosso, porque o Ela Rompe é da Mulher Mato Grossense.